Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso poder estar com vocês mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo. E hoje eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. No versículo 18 nós vamos ler alguma parte, somente uma parte desse versículo. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia e me acompanhar nessa leitura, me acompanhar nessa meditação, tenho certeza que fará muito bem a sua alma, fará muito bem a sua vida, porque não é um livro qualquer. Nós não estaremos aqui meditando a respeito de nenhum texto filosófico, nenhum texto de história, mas nós iremos meditar no Evangelho de Jesus, no Evangelho eterno, como certa vez Jesus, ele ministrando uma palavra dura, e assim interpretaram alguns ouvintes que de fato era uma palavra dura que Jesus estava ministrando ali, e eles começaram a ir embora, não suportaram aquela palavra e começaram a sair, um por um, começaram a sair. E ficaram ali os discípulos de Jesus, e Jesus pergunta a esses discípulos: vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? E Pedro, eu tenho certeza que na inspiração do Espírito, movido pelo Espírito de Deus, porque ninguém faria uma declaração como Pedro fez se não estiver cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da certeza de que Deus é Deus, de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Diante daquele questionamento de Jesus, Pedro vira para Jesus e diz assim: olha, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tem palavras de vida eterna? E é isto que nós iremos fazer neste momento. Nós iremos beber das palavras de vida eterna de Jesus, para que faça em nós um manancial que jorre para a vida eterna. Então esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, acompanhe comigo, por gentileza. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Então, o nosso último vídeo, nós falamos a respeito dos dois tipos de ouvintes, que igualmente ouvem o Evangelho de Jesus, ouvem os ensinamentos de Jesus, só que a grande diferença é que um coloca em prática aquilo que ouviu, aquilo que foi ensinado, aquilo que viu Jesus fazendo, e aquele outro tipo de ouvinte que não coloca em prática o que ouviu,
o que aprendeu com Jesus. E pode até não parecer, mas entre esses dois tipos de ouvintes, aquele que pratica e aquele que não pratica, há um abismo imenso. Porque toda a diferença na vida de uma pessoa está na prática daquilo que ela acredita, daquilo que ela faz, daquilo que ela coloca em prática. Quando eu recebo pessoas em aconselhamento e a gente passa ali algumas horas conversando, ou muitas vezes a situação é um pouco mais complicada e carece um acompanhamento a longo prazo, eu sempre deixo claro para essas pessoas que não vai adiantar nada todos os meus conselhos, tudo aquilo que eu ensinar, tudo aquilo que eu mostrar, tudo aquilo que eu orientar para que a pessoa faça, se ela não colocar em prática aquilo que eu estou orientando. Esta é a grande diferença. Eu posso passar horas conversando com uma pessoa, aconselhando uma pessoa, mas se ao sair a pessoa não guardar aquelas palavras no coração, fazendo como Maria, a mãe de Jesus, quando ela ouvia as declarações a respeito de Jesus, quando ela via o que Jesus, o seu filho, fazia, a Bíblia diz que ela guardava tudo no coração e meditava a respeito daquelas coisas. Então, se a pessoa não colocar no coração tudo aquilo que ela ouviu e buscar em Deus a capacidade para praticar as orientações recebidas, ela apenas perdeu tempo, ela apenas desabafou, ela apenas colocou para fora as suas angústias, as suas dores, as suas necessidades, os seus problemas, mas não mudou nada. E isto muitas vezes acontece porque nos falta sabedoria. E a sabedoria, ela está à nossa disposição. Deus nos fala através do apóstolo Tiago, dizendo que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente e não censura. Só que ele faz uma advertência, ele diz assim, olha, peça com fé. Peça com fé sem duvidar, porque aquele que duvida não alcança nada. Aquele que não coloca em prática aquilo que ouviu, aquilo que lhe foi ensinado através da fé, não adianta nada. Da mesma forma, a Bíblia também diz que aqueles que se achegam a Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Assim é o nosso Deus. Assim é o que Deus espera de nós. Que vivamos de fé em fé, que cresçamos de fé em fé. Então esta é a diferença daquele que coloca em prática o Evangelho e do que não coloca em prática o Evangelho. Agora, no texto de hoje, nesse texto que nós acabamos de ler, que deixa muito claro também dois tipos de pessoas. Da mesma forma que há dois tipos de ouvintes, também há dois tipos de pessoas que passam por sofrimentos, que passam por lutas, que passam por dificuldades, que passam por angústia, que passam por aflições, que não é novidade para ninguém, porque Jesus já nos alertou sobre isto, no mundo tereis aflições, mas a fórmula para vencermos o mundo é através do bom ânimo, tenham bom ânimo. Esta é a exortação dele. Não adianta você orar para que Deus te dê bom ânimo, você precisa decidir viver com bom ânimo todos os dias, encarar as dificuldades, as lutas, as perseguições, as acusações com bom ânimo, crendo que Deus existe e que é presenteador de todo aquele que se achega a Ele, de todo aquele que o busca. Então esses dois tipos de pessoas que passam por lutas, que passam por sofrimentos e angústias,
Diz aqui no nosso texto, no versículo 17, porque se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, porque muitas lutas, dores e sofrimentos não é da vontade de Deus. Deixa muito claro que há lutas e dificuldades que é da vontade de Deus e há lutas e dificuldades que não é da vontade de Deus. Você já parou para pensar a respeito disso? Já parou para meditar a respeito disso? Porque se for da vontade de Deus. E quais são as lutas, dificuldades, perseguições, aflições que pode ser da vontade de Deus? São aquelas que eu não tenho participação. Eu não faço nada para que ela aconteça, ela me alcance, ela me envolva. Porque ele diz aqui muito claramente, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom. Está dizendo que mesmo praticando o que é bom, eu posso vir a sofrer. Eu posso vir a ter lutas, dificuldades. Mas o louvor, a satisfação está em saber que eu não provoquei diretamente aquela situação. Eu não provoquei diretamente aquela situação de conflito, de dificuldade, de problema. Não houve a minha participação direta. Lembro de um texto que quando os discípulos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi recebido no céu, os discípulos saíram para anunciar o evangelho, pregar o evangelho, e eles foram perseguidos, muitos deles açoitados. E diz a Bíblia que eles saíram louvando a Deus, glorificando a Deus, porque foram achados dignos de padecerem pelo nome de Jesus. Eles estavam sendo zelosos do bem. Eles estavam anunciando a salvação em Jesus, eles estavam anunciando palavras de boas novas, né? Boas notícias. Mas não foram bem recebidos e sofreram por causa disto. Padeceram por causa disto. Mas a Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor, agradeceram ao Senhor, porque foram achados dignos de padecerem pelo nome de Jesus. Muitas vezes isso nos acontece também. Muitas vezes a gente está zelando pela prática do bem e mesmo assim somos acometidos por lutas e dificuldades. E aí, aqui, deixa muito claro que quanto a estas situações, pode ser da vontade de Deus que assim a gente venha passar, venha enfrentar essas dificuldades. Agora, diz também de outro tipo de pessoa que passa por lutas e sofrimentos, que diz assim, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Que louvar! Que ações de graças eu poderia dar, a não ser depois que tudo já aconteceu, porque a Bíblia diz que eu devo dar graças em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é especialista, irmãos, em transformar desertos em mananciais de bênçãos para as nossas vidas. Eu sempre digo que em Deus nada está errado, né? O filho, ele pode andar por lugares áridos em desobediência ao pai, passar por lutas e dificuldades, criar tantos problemas pelo caminho que trilha e aos olhos humanos parecer que não há mais esperança, não há mais solução. Mas Deus pega aquela situação e pega aquele deserto e consegue transformar aquele deserto numa grande bênção. E ele deixa claro aqui, olha, se você tiver que padecer, se você tiver que passar por lutas e dificuldades, passe sendo zeloso do bem.
não porque é produto das tuas más obras. Sofrimento, luta e dificuldade, como produto da minha falta de sabedoria, da dureza do meu coração, da dureza da minha cerviz, de um coração que não se quebranta diante de Deus, não há louvor, não há adoração, não há nada para louvar. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa que cometeu um assalto, foi presa, julgada e conduzida ao sistema penitenciário. Ele está padecendo naquele sistema. Ela está sofrendo naquele sistema. Lhe foi tirada a sua liberdade. Ela foi afastada dos seus familiares, das pessoas que ela ama. E ela está ali sozinha, talvez sofrendo na carne. Então, é o exemplo de uma pessoa que está sofrendo porque praticou o mal. Não há louvor nesse tipo de sofrimento. E sim, espaço apenas para o arrependimento. Espaço apenas para se achegar diante de Deus, confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus e deixar o Espírito Santo realizar nessa pessoa uma transformação, uma mudança de mente, né? Do grego metanoia, mudança de mente. E é isso mesmo. É uma mudança de percepção, é uma mudança de entendimento, é uma mudança de comportamento. É uma mudança de olhar, como nós falamos no outro vídeo. O filósofo Jean-Paul Sartre, ele diz o seguinte, que o problema não é aquilo que a vida fez com você, mas sim aquilo que você fez com que a vida fez com você. Então o que vale não é o problema que a vida me causou, que as pessoas me causaram, e sim a minha resposta a tudo isso. É isto que vale. Aqui neste primeiro exemplo de uma pessoa passando por lutas e dificuldades, por ser zelosa do bem, ela dá graças a Deus, porque foi achada digna de padecer pelo nome de Jesus, porque ela está praticando o Evangelho, porque ela está vivendo o Evangelho. Mas neste segundo exemplo, de uma pessoa que está sofrendo, que está padecendo, por praticar o mal, só há um caminho para ela, que é o do arrependimento. É pedir perdão a Deus, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, pedir perdão ao Senhor, se arrepender e andar todos os dias em novidade de vida, glorificando ao Senhor todos os dias. Na sequência desse texto aqui, no versículo 18, diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Jesus padeceu praticando o bem, sendo zeloso do bem, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Este é o poder, ou melhor, é o único poder que os problemas, lutas, aflições, dificuldades têm, que é afligir a nossa carne. Mas se eu estou passando por tudo isto, sendo zeloso do bem, enquanto a minha carne padece, o meu espírito vivifica. O meu espírito se renova em Deus. O meu espírito se fortalece em Deus. O meu espírito se agiganta em Deus.
E isto é inegociável, né? É como aquele colecionador, né, de pérolas, que quando ele encontra uma pérola de alto valor, ele vende tudo que ele tem e adquire aquela pérola, porque encontrou algo muito mais precioso de tudo aquilo que ele tem. A Bíblia também fala que é comparado a um homem que encontrou um tesouro num terreno, e aí ele enterrou de novo aquele tesouro, foi lá, vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele terreno e adquiriu, tomou posse daquele tesouro. Então é inegociável. Quando você padece, sofre por ser zeloso do bem, por praticar o bem, como o seu espírito se agiganta, como ele se levanta acima dos problemas, das lutas, das dificuldades. Lembrando que Sartre falou, o que importa não é o que a vida fez com você, mas o que você fez com aquilo que a vida fez com você. Ou seja, é a tua resposta. É a tua resposta às lutas, às dificuldades, às dores. E aqui independe se elas tiveram a tua participação direta ou não. Independe. A resposta tem que ser a mesma. Enquanto para aquele que padece, que sofre, porque tem sido zeloso do bem, a resposta dele é louvar e engrandecer ao Senhor por ter sido achado digno de padecer pelo nome de Jesus. Aquele que sofre, padece, enfrenta dificuldades e lutas por praticar o mal, por ter praticado o mal, a resposta dessa pessoa também tem que ser a respeito do arrependimento, de uma metanoia, de uma mudança de mente, de uma transformação. Pedir para que o Senhor avive o teu coração, te renove, para que você ande em retidão diante dele. Amém? E eu encerro dizendo a você o seguinte, que ninguém pode ter o poder com as suas atitudes, com seu comportamento, com a sua maldade. Ninguém pode ter o poder de transformar você num diabo. Não permita isso. Deixei muito claro aqui que a minha resposta, a tua resposta às lutas e às dificuldades é que faz toda a diferença. É isto que muda. É isto que muda. É isto que muda. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Lá em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebe a resposta às batidas de Jesus na porta do nosso coração? Amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de conquistas, uma semana de realizações. Que Deus te fortaleça para enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios. Que o Senhor seja contigo, meu irmão e minha irmã. E eu quero agora orar por você. Orar pela sua casa, orar pela sua família. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, te damos graças, meu Senhor, por mais este dia. Te damos graças por mais este momento que o Senhor nos concede de estarmos juntos. Não sei, meu Senhor, quantas pessoas irão
assistir e ouvir, meu Pai, este vídeo. Senhor, independente, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de todos, meu Deus. Que o Senhor abençoe cada um, no nome santo e precioso de Jesus. Abençoe, meu Senhor, cada família. Abençoe cada lar. Abençoe, meu Senhor, cada um que vier a assistir este vídeo, Pai. Abençoe ricamente, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Livra-os de todo o mal. Supra, meu Senhor, as necessidades de cada um em Cristo Jesus. Não permita, Senhor, que nada falte para os teus servos e servas, para suas famílias, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um, com cada família aqui representada, desde hoje e para todo sempre. É que eu te oro, meu Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Fique com Deus e tenha uma semana de paz.